Bem-vindos a mais um episódio do Saúde a Sério. Eu sou Débora Lima, jornalista especializada em saúde. E hoje eu tô aqui para a gente falar de um tema super importante, que é saúde mental. Sem romantizar, sem exagerar, sem fake news. E para bater esse papo comigo, eu recebo aqui o meu querido Eduardo Amaro, coordenador do Núcleo de Saúde Mental do Grupo Santa Joana. Ele é psicólogo clínico, especialista em neurociência, em comportamento humano e referência em depressão pós-parto e especialista em luto também. Para debater comigo, ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Daniel Butros, nosso mastologista também, fundador aqui do Saúde a Sério. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu já vou começar daquele jeito. Saúde mental hoje é um assunto diário, né, Eduardo? E isso é um avanço ou é um sinal que a gente está mais adoecido? A gente está falando mais de saúde mental porque realmente está se conversando mais ou a gente está ficando mais doente? A gente recentemente saiu o último DSM, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas. Algumas coisas, toda vez que esse manual é feito, algumas coisas saem. Mas, em geral, esse manual, ao longo do tempo, ele está aumentando. Então, eu acredito que sim, a questão da saúde mental, a população está ficando mesmo adoecida. Então, hoje todo mundo diz, né? Eu tô ansioso, eu sou ansioso. Como que a gente separa a ansiedade normal, natural e até saudável, me corrija se eu estiver errada, de um transtorno? Deixa eu só interromper um segundo, porque eu fiquei pensando, eu tenho um delay, né? Você vai falando, eu fico aqui pensando. Às vezes eu fico pensando que muitos dos diagnósticos que existem hoje não existiam antes. Que as doenças já existiam, as condições já existiam, mas parece que hoje passaram a encontrar nomes para condições que eram tidas como normais, ou nós sabíamos que não eram, mas eram, de repente, negligenciadas. E hoje tem diagnóstico. Você acha que esse pode ser um motivo de talvez estar abrindo mais o leque das doenças mentais? Estão descobrindo mais? Porque já existia, né? Assim, hoje eu acredito que tudo o que a gente está vivendo, esse conjunto, por exemplo, rede social, se você ficar olhando só a parte boa, com aquela coisa, a vida dela é ótima, a vida do Daniel é ótima, mas a minha, eu tô com esse problema aqui. Realmente, hoje o mundo, ele tenta te dissuadir de que você é mais triste que os outros. Sim. No meu ponto de vista. E isso vem muito através da rede social, sim, sem dúvida, e de outras questões, né? Cada vez mais eu acho que a parte profissional é mais difícil para as pessoas. Então, assim, ser frágil emocionalmente é um perigo, sim. É um perigo de você poder ter um burnout, uma ansiedade. Eu acredito que sim. O mundo está conspirando para que todos nós chegamos a esse momento de ter uma ansiedade, um burnout, alguma coisa. Isso é por acaso, né? Não existe estratégia para isso. Ninguém quer que você adoeça, né? Ninguém quer. Isso acontecerá independente, né? Não existe teoria de conspiração para isso, né? Não. Isso vai acontecer porque aconteceria. A vida tá mais difícil. Vai acontecer porque é a vida. Vai acontecer porque é a vida. A gente passa por um problema hoje, a gente vem, chora e fala desse problema. A hora que resolver esse, Daniel, você pode resolver esse aqui agora, nesse segundo. Você vai sair por aquela porta, vai vir outro. Porque isso é a vida. A gente não tá aqui a passeio, no meu ponto de vista. Sim. Né? Faz sentido. E como a gente separa, então, essa ansiedade natural, né, do que a vida está trazendo, do que realmente se tornou um transtorno? Uma vez eu estava numa aula com um psiquiatra muito bom, tá? E eu perguntei exatamente para ele, assim, eu falei assim, como você sabe que é a hora de dar medicação para a pessoa que está com depressão? A medicação, geralmente, a pessoa que está com depressão, ela mesma já está sofrendo tanto que muitas vezes ela já chega pro médico e fala, olha, por favor, me dá um remédio porque eu tô sofrendo. E a ansiedade eu acredito que vai na mesma linha. Eu acho que tem uma ansiedade que é saudável, que é nossa, que nasce com a gente e vai morrer com a gente. Mas a partir do momento que tá te fazendo sofrer, né, num grau que não seja tão proporcional, aí sim ela tem que ser revista. Eu brinco que tem aquela ansiedade que faz a gente beirar a perfeição. Sim. Aquela ansiedade que faz a gente ir bem na coisa. Mas não pode frear. Não pode frear, exatamente. Não pode frear. Exatamente. E a ansiedade depende da gente, então? Esse ponto de corte?
Eu não acho que a ansiedade depende da gente. A ansiedade depende de como nós estamos, da nossa saúde mental. Eu acho que a pessoa que cuida da saúde mental com uma manutenção regular, ela não é que ela não vai ter nada disso, mas ela tem uma resistência maior, ela tem mais recursos para enfrentar a ansiedade. Eu encontro muito com as mulheres que eu atendo, né? Ah, eu sou muito ansiosa, eu durmo muito mal, porque... E daí você vai destrinchando na anamnese. Então, às vezes eu falo assim, você dorme mal? Eu durmo muito mal. Tá. Como é que você dorme de sexta para sábado? Ah, eu durmo um pouco melhor. Será que essa ansiedade não está vinculada ao seu dia a dia, de segunda a sexta? E quando você tem um período para você poder descansar, talvez você diminua isso? Daí algumas, né, muitas, falam, nossa, faz sentido, nunca tinha pensado nisso. E aí eu pergunto, se a ansiedade é modulável de acordo com o dia, ou num dia mais atribulado, outro, teoricamente ela é comportamental, ela não é patológica, nesse sentido, estou falando para essas pessoas que sofrem por antecedência ali pro seu trabalho. Olha, a gente nem conversou antes sobre isso, mas vou até confidenciar. Eu sou essa pessoa. Eu durmo bem. Eu tava falando de mim. Você então, também é? Também. Todos nós, não é? Eu, de sexta para sábado, sábado para domingo, cara, é o melhor sono do mundo. De segunda Domingo para segunda, então? Domingo para segunda, Então, não, a ansiedade, ela é comportamental, né, nesse conceito aí que você tá falando, usando. Aí, assim, eu acredito que ela é comportamental. Mas quando ela chega de uma forma destrutiva... Aí é diferente. Aí já é Aí não tem dia nem noite, né? Exatamente. Sim. Uma forma mais patológica, quando ela vem te cobrar, aí é no momento dela. Eu fico pensando, né? Assim, se eu tivesse de frente com o meu psicólogo agora... sabe aquela... Você começa a falar, né? Às vezes você vai falando e vai se ouvindo, né? Começa a falar alto e fala assim, puxa vida, se eu sofro de ansiedade nos dias que eu trabalho e melhoro nos dias que eu não trabalho... Será que eu não teria que modificar o meu dia a dia? Será que eu preciso sofrer tanto? Será que eu preciso impor para mim um estilo de vida tão assim, tóxico, a ponto de eu identificar que eu fico ansioso antes de ir? É fácil chegar a essa conclusão? E é fácil mexer nessa agenda? Não é fácil mexer na agenda. A gente tem que trocar a escala 6 por 1 por 1 por 6. Porque é o que eu tô falando. Hoje a gente... o mundo nos empurra em direção ao burnout, à exaustão, à ansiedade e à depressão. Pela minha experiência, assim, o que eu vejo, você pega pessoas que trabalham muito, é quase que inevitável. Uma hora vai adoecer. Como 2 mais 2 são 4. Tô indo embora. Obrigado. Vocês continuem aqui. Vocês continuem. A escala 6 por 1 já deu. Você falou de ansiedade, a gente falou de depressão, nós vamos falar também de burnout. Muita gente confunde ansiedade com depressão, com pânico, né? Me explica um pouquinho pra gente o que os sintomas e as diferenças de cada uma delas. O burnout, eu tenho a impressão que é uma coisa mais... que hoje é muito cômodo para você explicar. Então, assim, às vezes você chegar pro seu chefe e falar, eu tô exausto, não sei o quê, para poupar todo o discurso, eu sinto que as pessoas gostam de falar que estão com burnout. Eu, assim... O número de burnout vem crescendo consideravelmente todos os anos, mas eu realmente acredito que há um equívoco nessa quantidade de diagnósticos tão altos. Mesmo acreditando que a gente cada vez vai ter mais, eu acho que o burnout não deveria ser tão difícil de diagnosticar, porque se a gente traduzir burnout, ele é exaustão, né? Então o burnout é isso. A depressão, sim, eu acho também que cada vez mais a gente vai ter. Hoje a gente tem tratamentos fantásticos para depressão, como em casos, por exemplo, que o antidepressivo já não faz mais efeito, pessoas que não têm mais uma chance tão boa de lutar com a depressão. Hoje já tem tratamento em hospitais de referência, como por exemplo antidepressivo na veia, que seria a ketamina, né? Então, se a doença avança, nós também estamos avançando em direção a ela, né? Mas eu acredito que ela vai continuar avançando e cada vez mais. A depressão, com certeza, e a ansiedade, né? Ansiedade e depressão são os maus do século mesmo, né? Você falou do diagnóstico, né? Que deveria ser fácil. Existe... Como é feito, né? Como é que a gente fala? Isso é burnout? Ou isso é só um cansaço? Ou isso é depressão? Ou isso é só uma tristeza?
quando começa a causar um sofrimento desproporcional, tanto a ansiedade como a depressão, como o burnout. Porque, por exemplo, às vezes eu conheço muita gente que trabalha com burnout. Vocês também devem conhecer. A pessoa aguenta, mas chega um momento que ela já tá num sofrimento muito acentuado. E aí eles costumam pedir ajuda ou manifestar verbalmente ou a própria pessoa dá sinais. É aí que eu queria chegar. Que sinais? Porque cansado todo mundo tá. E é relativo, né? Eu posso me cansar mais do Exato. que você, é uma coisa Grau relativa. de cansaço é uma coisa, mas existem repercussões físicas. Precisa chegar em repercussões físicas? Falo, por exemplo, por conviver com pacientes extremamente ansiosos, que é no quadro de câncer de mama. Então, obviamente, elas têm um motivo e eu tento controlar muito esse nível de ansiedade, de trabalho, de reinserção. Então, elas têm, por exemplo, fasciculação muscular, elas têm, paro de sentir parestesias esporádicas, até meu cabelo está caindo. Eu estou relatando o que eu escuto. Para fazer um diagnóstico de burnout, para diagnóstico e tratamento, precisa de repercussão física ou só mental? É comportamental? Essa pergunta é legal. Como mastologista, você trata câncer de mama. Sim. Sabe, tem dois tipos de pacientes. Aquele que vai sentir um carocinho e vai voar pro teu consultório e vai falar, doutor, pelo amor de Deus, apalpa aqui. Isso. E tem a outra, aquela que vai olhar e faz só um carocinho. Vamos ver. Vamos ver o que dá. Esse é o perigo. Porque aí ela vai chegar lá, ela já vai estar com uma metástase. Então a saúde mental é mais ou menos isso, sabe? Se você tem um terapeuta, um psiquiatra e ele sinalizou que as coisas não estão indo bem, é muito importante que você passe pelo psiquiatra. O psicólogo hoje ele pode dar uma hipótese de diagnóstico, mas o diagnóstico fechado é o psiquiatra. E se você está com uma suspeita de burnout, ansiedade, depressão, pânico, dificilmente você vai conseguir tratar sem remédio. Tá. Então eu acho que o primeiro profissional que você tem que acionar é o psiquiatra, se não for ele que já te deu o alerta. Então, assim, o psicólogo, geralmente, as pessoas vão primeiro no psicólogo, o psicólogo faz a hipótese diagnóstica e pede para a pessoa passar. O grande risco são as pessoas que não pedem ajuda, as pessoas que sofrem sozinhas, aquelas pessoas que choram lá em casa sozinhas, sabe? Não pedem ajuda. Aí vai adoecendo, vai virando uma bola de neve. Às vezes a pessoa quer se medicar e, poxa, às vezes um antidepressivo que deu certo para uma pessoa não dá certo para outra. Então, a questão de depressão e automedicação é muito perigosa. E outra questão muito perigosa também é a automedicação para dormir. Hoje a parcela da sociedade imensa, uma parcela da sociedade imensa tem insônia. E, assim, dessa parcela imensa, uma outra parcela imensa que toma o remédio não tão de acordo com o psiquiatra prescreve. Hoje tá um pouco complicado essa parte. O quanto que você acredita em mudanças de estilo de vida, em prevenção e tratamento dessas situações que a gente está trazendo? 100%. Porque eu sou um fã incondicional da ciência da medicina de estilo de vida. Eu também. Dos 6 pilares. Atividade física, nutrição, saúde do sono, combate de estresse e fadiga, substâncias tóxicas e relacionamentos saudáveis. E é uma área que as pessoas fazem pouco porque ela demanda muito tempo. E às vezes é mais rápido você medicar um paciente. Uhum. A medicina rápida hoje, às vezes é mais fácil você dar uma medicação e volta daqui um tempo. Você acredita na medicina de estilo de vida? Você acha que é um bom caminho? Acredito 100%. Eu acho que para a gente manter a nossa saúde mental equilibrada são 3 pilares. Exercício físico seria o corpo, alma e espírito. Então seria o corpo, um exercício físico. Alma e espírito é estar conectado com Deus e com a espiritualidade. Opa. E aí o resto anda. Calma, que a gente precisa... É um ponto muito importante esse, né? Então, o corpo, atividade física, posso colocar a dieta junto? Nutrição saudável, certeza, posso colocar? Com certeza. Tá. Daí você coloca sobre fé, espiritualidade e alma. E alma, né? Isso não tem nada a ver com religião, né? Não, zero. As pessoas as pessoas mais espiritualizadas, independente da religião, as pessoas mais espiritualizadas, elas
quanto mais espiritualizado você é, mais você tem a glândula pineal desenvolvida. Então é um negócio muito louco, né? Os caras descobriram que os caras mais espiritualizados, quando eles morriam, eles abriam a cabeça do cara e a glândula pineal era... Quanto mais espiritualizado o cara, maior era a glândula pineal. Pô, mas vamos fazer uma ressonância vivo do que Não abrir é? a cabeça morto? Não, mas isso foi lá atrás. Lá atrás. Lá no Graças a passado. Deus. E... Então, assim, eu não tenho dúvida que a espiritualidade vai te levar... Ter pra uma glândula pineal maior influencia fisiologicamente em quê? Eu queria entender, porque assim, eu gosto muito do tema e busco essa proximidade com o meu refino espiritual, assim Sim. eu posso dizer. E o que eu percebo é que quanto mais eu busco, melhor eu me sinto, mais próspero eu fico. Sim. Estou falando próspero sobre todos os aspectos, familiares, pessoais, trabalho, tudo. Então você me traz que a espiritualidade exacerbada faz um aumento, talvez uma hipertrofia da glândula pineal. O que essa hipertrofia traz de maneira fisiológica para o seu corpo? Como é que você progride com isso? É possível explicar isso? Ou é um achado sem explicação? Não sei te responder isso, Dani. Isso de Que é verdade. muito interessante. É né? muito interessante, eu preciso pesquisar melhor, mas eu me comprometo com vocês no próximo Não. podcast de trazer essa informação. Sabe por quê? Porque eu acho que a ciência tem limites. Eu sou pesquisador, a gente está no Saúde a Sério aqui falando de ciência, mas há limites. Porque se algum pesquisador chegar para mim e falar assim, Daniel, a busca pela espiritualidade não influencia na sua qualidade de vida, eu vou falar assim, eu não acredito. Eu não acredito também. Porque me faz bem. Para mim, eu sinto que isso faz bem. Então, você não responder a pergunta que eu te fiz, não piora em nada, só melhora. Porque se você crê como profissional e não explica, é porque você tá que nem eu. Tem coisa que a gente não precisa Porque não explicar. explica, eu não Simplesmente consigo faz explicar. bem. Que legal, né? E vai além da religião, porque até fala-se do pensamento positivo, fala-se um pouco de você materializar aquilo que você quer, até pessoas que não têm religião, que querem de outra forma. Então, acho que até o pensamento positivo pode trazer um pouco disso, né? O pensamento positivo pode trazer muito isso, mas uma coisa interessante que eu tava vendo, assim, o pensamento positivo para quem tá doente para quem já tá com a saúde mental abalada, ele não faz a diferença. Ele faz a diferença para uma pessoa, às vezes, que tá um pouco abatida, pô, ele vai e fala uma coisa legal para mim, pô, deixa eu pensar nisso. Mas para a pessoa que já tá mais acamada, já tá num grau maior de acometimento, de uma depressão, de uma ansiedade, eu não acredito que o pensamento positivo faça grandes mudanças nesse aspecto. Mas a espiritualidade eu continuo acreditando, Entendi. até para as pessoas que mais acamadas, até para as mais graves. Entendi. Que bacana. Entendi. Que legal. Muito Eu bem. creio muito nisso. Eu Isso é também. muito bom. Muito bom. Até porque é igual você falar pra alguém que tá depressivo, fica feliz, né? É. Pense positivo, fique feliz. Não é Não é difícil. assim que Não, funciona. é que nem você virar para um paciente que é obeso e fala, fica magro. Emagreça, Não Não é dá, assim que funciona. não é tão simples. Você virar para alguém que tem febre e fala, tira a febre. Você não tira. Não Eu é não assim. tiro. Não depende. Essa ideia que as pessoas têm de que o paciente ansioso, o paciente depressivo pode melhorar simplesmente tendo vergonha na cara. Toma vergonha na cara, vai trabalhar, porque não é assim. Ela precisa de ajuda profissional e muitas vezes medicamentosa. É verdade. Você acha que, com tudo isso que a gente está trazendo, tá havendo uma banalização da questão de dizer que estou depressivo, estou ansioso, estou com burnout? A gente falou um pouquinho disso. Eu não acho que é banalização, eu acho que é comodidade. Tô triste, tô depressivo. Hoje eu não tô bem, tô deprimido, sabe? Como tá muito na boca do povo hoje, né, essa coisa de depressão e ansiedade, eu acho que tem pessoas que não se preocupam tanto em ver se é isso mesmo. É mais fácil a gente denominar e achar um culpado do que, às vezes, parar, ir no médico, gastar 3, 4, 5 horas de uma terapia com um psiquiatra, ou, que não é terapia, mas ou com um psicólogo. Demanda muito esforço, autoconhecimento demanda esforço. A gente não se autoconhece sem sofrer. Então eu acho que fica difícil para algumas pessoas. Então elas, por comodidade, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Mas você foi diagnosticado por um psiquiatra da sua confiança, como você está sentindo. Então eu acho que falta um pouco isso. Esse desconforto talvez seja o que as pessoas mais evitam encarar? Eu acho que sim. Pela minha experiência, sim. Eu li um artigo da Organização Mundial de Saúde que cria um relatório chamado Conexões Sociais,
onde eles colocam com extrema preocupação a situação de solidão, principalmente de idosos. Então eles colocam que idosos que se sentem em quadro de solidão, e são muitos, aumentam o risco de mortalidade por diversas situações e, obviamente, aumentam o risco de saúde mental. Chama atenção ainda no apêndice que eles colocam que uma porcentagem expressiva de adolescentes também se consideram em quadro de solidão. E eu queria saber sobre a sua ótica, o quanto a solidão corrobora para desfechos ruins. Vou te dar a resposta assim, ó, bem cirúrgica. Uma pessoa solitária, sendo ela um jovem, um velho, uma pessoa de meia idade, não importa a idade, a pessoa que configura a solidão, na melhor das hipóteses, se ela não fizer nada de mal para ela mesma, na melhor das hipóteses, e eu escrevi esse artigo para Débora, ela fuma 15 cigarros por dia, sem fumar. Nossa. Isso é a solidão. A solidão são 15 cigarros por dia de nicotina. Tá lá no saudeasério.com.br. Caramba. Exatamente. Inacreditável. E né? isso é muito sério, principalmente no que se refere aos idosos. Eu vejo os idosos hoje vivendo numa solidão extrema, buscando e aguardando a visita sempre dos filhos e dos netos, e que não tem tempo para eles. Então, fica naquelas visitas pontuais e rápidas. E eu defendo muito, inclusive, na minha rede social, que os idosos se confraternizem e vivam entre eles, com grupos específicos, para que nesses programas, sabe, que tem no bairro, que tem na cidade, porque ali você começa a entender que o problema não é só seu. Pô, o senhor também tem a mesma coisa que eu, o seu filho também não vem te ver. Pô, são medidas comportamentais dessas que a gente precisa trazer para tentar minimizar a questão da solidão? Porque é difícil. Minimizar a questão da solidão, resolver a questão da solidão é difícil. É difícil. A solidão ela não se configura depois de uma semana que o filho sai de casa. Não. Né? Ela vai... Seu filho sai de casa hoje, daqui a pouco você já começa a sentir alguma coisa. Ou vamos falar de uma coisa um pouquinho menos que filho, talvez o cachorro, que já é uma coisa muito importante para quem tem. Né? O seu cachorro morreu, aconteceu alguma coisa com ele, às vezes não é no primeiro momento, sabe? Mas você vai passar tantos momentos que você lembra quando eu passava por aqui, ele me olhava assim, ele me olhava assado, e aí eu acredito que começa a virar uma solidão patológica. Eu acho que é nesse momento. Então a solidão patológica eu acredito que ela vai se formando ao longo do tempo. Que coisa. Então aí a gente começa a falar de luto. De luto. Aí também tem o luto patológico, né? O pessoal, eu não acredito, eu particularmente não concordo, mas teoricamente o luto, se ele ultrapassar 2 anos, ele vira patológico. Tá? Eu não concordo com essa afirmação, não estou falando que é falsa, só que eu realmente eu não concordo. Qual que é a sua Você definição? acha que pode durar mais? Eu acho que o luto pode durar mais. Não acho que dá pra gente criar um padrão. O luto vai durar 2, 3, 5, 1. Eu acho muito delicado a gente criar um padrão e colocar esse padrão para toda a sociedade. Porque se eu fizer um corte na tua mão, quanto tempo vai demorar para cicatrizar? Mas se eu fizer o mesmo corte na minha, será que não vai cicatrizar um dia mais rápido, um dia mais devagar? Uma questão individual. É uma questão individual. Então, eu não gosto de falar, olha, você tá com luto há 2 anos, virou patológico. Eu acho que é mais delicado, a gente tem que olhar com mais sensibilidade para o luto. E aí o luto patológico vira a depressão? Pode virar. Entendi. É algo muito complexo, né? Se não for tratado, a direção é essa. Antes de a gente voltar a falar do luto, eu queria voltar lá na questão da solidão, porque eu tenho a impressão hoje que as pessoas romantizam um pouco a solidão, chamando de solitude. É bonito, né? Eu sou muito bem comigo mesma, eu amo a minha solitude, eu sento na minha Netflix com o meu negocinho, e, ao invés de sair para jantar ou para almoçar, enfim, com alguém. Eu sinto um pouco disso. Como é que você enxerga a solidão versus a solitude? Eu, particularmente, acho que ninguém é feliz de nenhum jeito desse jeito. Eu gosto de gente. Eu acho assim, o relacionamento, qualquer pessoa que tem um relacionamento um pouco mais longo, é difícil. O casamento, o relacionamento, você vai passar por brigas, por momentos. Então é muito cômodo, às vezes, eu falar assim, eu tô sem a minha mulher aqui, eu vou assistir o jogo do Corinthians e é melhor pra mim. Mas Não é? 90 minutos. Não é? Não é?
Mas assim, não é a real. Às vezes a minha esposa não quer assistir o jogo do Corinthians, eu quero, a gente fica ali. Mas o relacionamento é o que rege esse bem-estar. Então, eu em momento nenhum, de forma alguma, eu acredito na solidão. E em momento nenhum, de forma alguma, eu acredito que isso pode fazer bem. Eu acho que em alguns momentos a gente quer ficar sozinho. E tá tudo bem, isso é nosso. Mas ficar sozinho é diferente de ser solitário. Eu não acredito que uma pessoa consegue manter uma saúde mental de qualidade sem ser uma pessoa que tem relacionamentos e laços sociais. O ser humano foi feito para ter relacionamentos. Não dá para a gente manter a nossa saúde mental sem se relacionar e relacionamentos de todos os tipos. Daí vem o 6º pilar da medicina do estilo de vida, chamado de relacionamentos saudáveis, que define que as pessoas com que você convive vão te passar a energia que você precisa para seguir. Então, conviver com pessoas de energia ruim vão te fazer seguir em caminhos talvez tortuosos, né? E energia ruim não quer dizer que seja a energia de fato ruim, é uma energia diferente da sua. Mas, de fato, você tem que ter alguém para dividir energias. É o tal do relacionamento tóxico, vai? Vamos falar aí, português, basicamente. claro. Basicamente isso. Não é? Basicamente isso. E falando de relacionamento tóxico, acho que é importante a gente falar também da questão do limite, né? A gente fala que sim, é importante a gente se relacionar com a família, seja com amigos, mas existe também aquele limite que você tem que colocar naquele relacionamento que não te faz bem. Sim. Isso também gera ansiedade, isso também pode gerar uma depressão, pode gerar um problema mental. Débora, eu tinha ansiedade quando eu precisava ser... Eu achava que eu chamava de agressivo. Até eu aprender a diferença entre agressividade e assertividade. Eu acho que agressividade em momento nenhum. Mas em alguns momentos a gente precisa ser claro, assertivo, direto e reto. E isso não quer dizer que a gente precisa ser mal educado. Sim. Mas às vezes a gente precisa ouvir não. Na lata. Na lata. Seja prático. Exato. Seja prático. As pessoas não levam muito a sério essa questão de relacionamentos saudáveis, viu? É verdade. Elas não levam, elas acham que é necessário e que isso você vai relevando, mas você vai levando todo dia para casa, no final do dia, um pontinho negativo. Chega uma hora que isso aí vira um saco desse tamanho. Exato. É isso. Não tem. Eu fiz uma decisão na minha vida há alguns anos de estar ao lado de pessoas que me fazem bem e que seja recíproco, das quais eu também posso contribuir. Se a pessoa não me faz bem e eu não posso retribuir, eu não convivo. Por quê? Porque não vai fazer bem nem pra mim, nem pra ela. Só que eu cheguei a uma conclusão, olha, eu não vou conviver com você, segue seu caminho. Mas vai dar tudo certo. Eu vou torcer por você, mas não do meu lado. Segue, porque a gente não vai dar certo junto. Santo não bate. E as pessoas acham ruim isso, né? Como assim? Não, mas é importante, inclusive, pra elas. Claro. Muitas vezes, olha, aquele seu amigo que parou de andar com você, que você achou ruim, fica tranquilo que vai fazer bem, tanto pra você quanto pra ele. Tem coisa que é melhor perder que achar. Eu não tenho a dúvida. É aquela coisa, né? Se rasteja igual a cobra, se te olha igual uma cobra, você não precisa esperar te morder pra saber que é uma cobra. Vocês estão escutando? Vocês ouviram? Vai Vocês ser um ouviram? bom É prático. Se rasteja igual uma cobra, se te olha igual uma cobra, não precisa esperar pra morder, porque vai morder. Não é? Sai antes. Sai antes. Pô, maravilhoso. Se retira. Bom, isso aí. A gente falando de tratamento, né? Não podemos deixar de abordar os coaches emocionais, os gurus, os conselheiros de internet, porque hoje, Um monte. né, você abre o Instagram, você abre o TikTok e tem todo tipo de café com teu pai, café com a tua mãe, café com teu cachorro, café com Jesus, café com Buda e assim vai. Hoje qualquer pessoa, né, com uma câmera, vai lá, grava alguma coisa e te dá um conselho. Onde que isso vira um risco grave? Débora, eu já conheci diversos coaches. Então, assim, eu não posso chegar aqui e falar assim, é uma furada, é um risco. Nada Todos contra os coaches. coaches, Nada. pelo amor de Deus, não é Nada. isso? Tem muita gente competente. E séria, e Espetaculares. séria. Muita gente competente e fechada com esse propósito de ajudar, né? E até assim, eu acho que alguns se denominam coaches, porque não dá. Se você fala que é psicólogo ou qualquer coisa, você entra num exercício irregular da profissão, aí não pode. Então eu acho que o coach, tem coaches muito bons, mas eu acho que foi uma
foi uma invenção ali para algumas pessoas atuarem de uma forma que seria a forma de um psicólogo, para a gente falar no português bem claro. Uhum. Pessoas se apossaram do nome coach para poder justificar uma ação que elas queriam Uma fazer. terapia, às Uma vezes. terapia, mas o que acaba trazendo um prejuízo para os verdadeiros coaches, que têm formação. O coaching né? nasceu para o técnico, né? Ele nasceu para o profissional, para o lado profissional, para você Sim. mudanças de carreira. Sim. E aí vieram os emocionais nessa questão toda. Exatamente. E, assim, quando, por exemplo, eu fiz a faculdade de psicologia, era uma época que estava explodindo muito coaching. Eu lembro que tinha uma menina na minha sala, ela era coach, mas ela não era levada a sério. Então era por isso que ela estava fazendo a faculdade. Ela falou, Eduardo, Conheço. só ser coach, as pessoas não estão me levando a sério, eu quero poder ter uma hipótese diagnóstica, eu quero poder indicar um psiquiatra, e coach não pode. Faz sentido. O coach acho que são as ferramentas para chegar naquele resultado, né? Sim. E não o diagnóstico. Mas em contrapartida eu queria fazer uma defesa aqui, que eu tenho um coach, Exato. tá? E é uma pessoa que ela só me ajuda a seguir no caminho da luz. E como é que a gente identifica o que vai para o caminho da luz e aquele que é o... Eu nunca fiz nenhum coach que me levou pro caminho das trevas. Na verdade, eu só fiz esse. Mas, e aí no meu caso é um pouco mais difícil. Como eu sou psicólogo, se ele tivesse me conduzindo para um caminho que eu não ia gostar, eu não estaria com ele. Mas ele é uma pessoa muito ligada à espiritualidade, que é uma coisa que eu tenho terapeuta também, e eu não cuido tanto disso como a terapia. Não trato isso tanto na terapia, mesmo sendo um assunto que eu gosto, que eu amo, e eu sou cristão e 100%. Mas na terapia não é uma coisa que às vezes eu trago tanto. E eu senti essa necessidade de querer entender, de querer evoluir. Eu acho que a gente tá aqui, nesse planeta, com um motivo. A gente tá todo mundo no mesmo degrau e vai pro mesmo lugar. E todos nós temos um objetivo aqui, que é sair um pouco melhor do que a gente entrou. Né? Então, assim... Eu acho que você tem que parar e ver isso. O Daniel, tô aqui conversando com o Daniel. O caminho que o Daniel tá me conduzindo, o pensamento que o Daniel tá aqui me ajudando a elaborar. Esse pensamento tá me deixando mais ansioso ou tá me ajudando? Esse pensamento, o Daniel tá tratando com uma índole legal, de uma forma coerente, ou será que o Daniel tá meio que chutando aqui e eu sou mais um pra ele? Poderia responder, por favor, porque eu fiquei ansioso. Você é o cara. Você seria um bom Nossa! Daniel, o terapeuta tem Não, terapeuta. porque senão eu ia levar isso pra casa, assim. Olha, eu falo que, assim como você, sou cristão, e eu fui direcionado para um caminho que fez muito sentido, e eu espero um dia estar ao seu lado numa peregrinação. Porque o ato de peregrinar, e eu já fiz muitas peregrinações longas, 300 quilômetros, um pouco menores, pretendo fazer até maiores. É um caminho que te coloca num grau de reflexões tão intensas, tão interessantes, quando você está caminhando com dificuldades físicas, porque é muito difícil, embaixo de sol, com uma mochila nas costas, com um cajado. E a gente fala que na mochila, a mochila do peregrino carrega o peso que você tem no seu coração, porque às vezes ela está muito pesada, e isso custa muito caro para você, e você aprende a deixar essa mochila mais leve. A peregrinação te traz uma proximidade de você sair dessa vida um pouco melhor do que você entrou, que é o que você falou. Então, abertamente, eu te falo que um dia vai ser um prazer te receber numa peregrinação junto comigo, para a gente poder fazer várias reflexões juntas, viu? Porque vai ser um prazer, algo que faz muito sentido. Eu acho que tudo que a gente faz para Deus, né, não é que a gente faz pro próximo, é para Deus ver. E por ser cristão, eu acredito 1000% no plantio e na colheita. Então, quando tiver essa peregrinação, pode me chamar. Vou comprar um cajado, pegar uma mochila leve e vou tentar acompanhar você uns quilômetros pra gente tenho certeza que você pra gente dividir o peso das nossas nuvens. Isso é muito, não é verdade? Isso é muito porque importante. A água cai da nuvem quando ela já tá muito pesada. Isso. Eu acho que isso entra um pouco no propósito, né? Para praticar, fazer a peregrinação, entra no propósito de você ter um propósito na vida, e isso faz com que a saúde mental também, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar, qualquer caminho basta, né? Sabe qual é o meu propósito? A minha busca, e eu não vou atingir.
é buscar dois princípios cristãos que, ao meu ver, estão ligados à solução do mundo, que é ser manso e humilde de coração. É a mansidão e a humildade de Cristo. Eu não estou falando de religião. Estou falando de conceitos muito sólidos. Tá falando de um cara legal. Estou falando de um cara legal. Quando você fala, vinde a mim os cansados e fatigados, porque eu te darei o jugo, porque o meu jugo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso é tão lindo, mas é tão difícil. Você se despir da sua vaidade, do seu egocentrismo, começar a olhar o mundo, olhar as pessoas, né, saber ouvir, saber ser contrariado. E daí você caminha, e aí você vai chegar no que é impossível. Ame os seus inimigos e reze por aqueles que te atormentam. Perdoa 70 vezes 7. Você entende que, assim, são conceitos que, por mais que hoje pessoas... Eu fico pensando, é que eu não falo. Tem tanta gente vendendo verdades nas redes sociais e a gente tem alguém tão grande que vendeu a verdade maior e que poucas pessoas hoje seguem de fato, né? Não querem ouvir, que são os princípios cristãos. Ô Dani, eu vou te contar uma história. Puxa, adoro. Você conhece a história? Chegou um ET aqui na Terra. E aí, ele estava conversando com um terráqueo aqui, com um ser humano. E aí o ser humano falou para ele assim, você conhece Jesus Cristo? Ele falou, conheço. Claro que eu conheço. Ele foi lá no meu planeta. Cara, ele chegou lá, mudou tudo. Mudou tudo. Esse cara é muito bom. E vocês conhecem? Aí o terráqueo falou, a gente conhece. A gente matou ele. Nossa. Olha. A gente matou ele. Então o cara quer o caminho, a verdade e a vida. Eu não quero levar esse podcast pro lado religioso. Não, mas não é religioso isso. É o que tá caminhando, faz sentido. O cara que era a verdade, o caminho, a verdade e a vida, ele foi crucificado por nós. É o cara, é a única pessoa que veio na Terra que eu falo assim, esse cara eu confio 100%. É o único. Não tem outro. Sim. Não vai ter também. A gente tá alinhado. A gente já tá peregrinando já. Bom, depois de tudo isso, eu, sinceramente... Eu escutei uma frase que eu queria trazer aqui pro nosso psicólogo, que faz 2 semanas que eu tenho pensado nessa frase. Ela é muito simples, né? Eu sofri por muitas catástrofes em minha vida. A maioria nunca aconteceu. Faz sentido? Vou te falar um dado de científico. Se a gente pegar 100% das nossas ansiedades, eu tenho ansiedade para gravar o podcast porque eu acho que eu não vou ir bem no podcast. Eu tenho ansiedade para pegar meu carro porque o carro é muito grande para sair dessa garagem e eu tenho medo de bater. E assim, cirurgicamente, 98%, de 93% a 98% da nossa ansiedade não acontece. Olha lá. Vamos tatuar? Podemos tatuar assim? Tá bom. Olha lá. 93% a 98% das coisas que a gente se atormenta, elas não chegam a acontecer. Então tem respaldo científico isso que eu falei aqui? Todo. Eu sofri por muitas coisas em minha vida, a maioria nunca aconteceu. Puxa vida, né? Então a gente tem que parar de sofrer tanto, né? Sim. Aproveitar o que tem de bom e seguir. É simples, né? Mas não é difícil. Né? É simples, mas é difícil, exatamente. Eu acho que pra gente encaminhar aqui pro encerramento, Eduardo, até uma dúvida pessoal minha, porque eu sou uma pessoa que, confesso, não sou da terapia. Mas quando eu ouço falar em terapia, existe um pouco de confusão entre a comportamental cognitiva, entre a psicanálise e as terapias integrativas. Eu queria que você explicasse um pouco sobre cada uma delas, né? Como é que o paciente, ele escolhe? Ele é escolhido? Tem a moda? É mais legal aqui? Dá uma pincelada nisso. Uma pincelada bem rápida. Assim, por exemplo, eu não tenho conhecimento psicanalítico, tá? Mas a psicanálise é uma coisa que ela vai no âmago, ela vai buscar lá embaixo mesmo, lá na barriga da sua mãe, os seus traumas. Porque não é da faculdade de psicologia, né? É um outro curso, é isso? Quem é psicanalista, geralmente ele até fez a psicologia e geralmente algo mais de psicanálise. Mas não precisa ser psicólogo. Pra ser psicanalista. Não precisa. Você pode ter só psicanálise. Que interessante. Tá. O psicanalista, não necessariamente ele precisa ser psicólogo. Tá. Uhum. O psicólogo, sim. Tá bom. Tá?
E aí a gente tem linhas maravilhosas, né? Humanismo, logoterapia, que é do Viktor Frankl, que foi um judeu que ele percebeu no campo de concentração, ele sobreviveu a 5 campos de concentração, perdeu pai, perdeu mãe, acho que perdeu esposa. Ele viu que as pessoas que conseguiam sobreviver no campo de concentração eram as pessoas que conseguiam enxergar algo na vida, o sentido. Esse sentido, mesmo a pessoa estando no campo de concentração, conseguia fazer ela sobreviver com 30 quilos, 35 quilos. Era uma coisa muito louca. Essa é a logoterapia. Tem um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É a coisa mais linda, é esse cara. E aí ele fundou essa linha que chama logoterapia. A linha que eu sigo é a terapia cognitivo-comportamental. Não é uma coisa demorada, é um tipo de tratamento que ele foca no problema. Então a gente tem um tempo para tratar, para resolver, e é isso. Diferente, geralmente, por exemplo, da psicanálise. A psicanálise, se você quiser ficar 5 anos ali trabalhando, e o seu psicanalista sentir que aquilo é necessário, vocês vão ficar. Eu gosto muito. Eu também. Eu gosto muito. Mas para fazer psicanálise tem que ter coragem. Muita coragem. Porque mexe na ferida, né? E essa escolha dessas linhas é do paciente? Porque eu me lembro que uma vez, quando eu comecei a fazer terapia, uma amiga perguntou, mas qual que é a sua linha? Eu fiz, sei lá. Sei lá qual que é a minha linha. O paciente escolhe, vai daquela da simpatia com o terapeuta, vai com... Às vezes vai de uma indicação. Geralmente, assim, nunca aconteceu da pessoa vir para eu cuidar dela, me pedindo ou me perguntando qual o tipo de conduta ou de linha que eu seguia. Não acontece. A gente sempre gosta de falar para a pessoa se situar e saber como ela está sendo tratada. Mas nunca aconteceu assim de alguém falar, olha, eu quero ser tratado nessa linha ou não. Para fobias, por exemplo, para medos, essas coisas, está comprovado, hoje é comprovado por A mais B, que a terapia cognitivo-comportamental é a mais efetiva, né? Mas isso não tira a efetividade de outros tratamentos, que é o que eu estou falando. A psicanálise é uma coisa muito séria, é uma coisa, assim... eu tenho Freud como um Jesus Cristo quase da psicologia, da psiquiatria, né? Então ele descobriu coisas que, se não fosse ele, hoje a gente ainda não saberia. Né? Caramba. Ele foi um cara que ele falou assim, ó, o iceberg tá aqui, tem a parte de baixo, pessoal, chama inconsciente. Ninguém vê, mas tá lá. Aí que deu clique. Muito bem. Bom, nosso tempo está... Eu tenho uma dúvida aqui. Eu ia deixar para você finalizar, Daniel. Negócio. Queria voltar na espiritualidade. Vamos. Quanto mais eu busco, o paciente, tá? Eu tô tirando a dúvida pessoal. A gente tá tendo uma consulta que eu vou... o pessoal tem que sair. Quanto mais eu busco o refino da minha espiritualidade, mais sensível eu fico. E quando eu falo sensibilidade, eu tô falando sensibilidade ao próximo. De conseguir olhar no olho de alguém e ver que essa pessoa tá escondendo alguma coisa ali, né? Eu não tô dizendo do ponto de vista de querer ser o dono da verdade, não, mas eu consigo sentir energias. Quanto mais eu busco, parece que mais sensível eu fico, até buscando um sexto sentido, né? Parece que faz sentido isso daí? Assim, você acha que a nossa sensibilidade vai mudando quando você começa a se entregar a conceitos mais simples, mais humildes, buscando aí um refino espiritual? Porque parece que hoje eu tô mais preocupado com o próximo, sabe? Eu acho que a sensibilidade ela vai mudando com a maturidade. Quando você tem 20 anos, você tem muito mais tendência a olhar para o seu próprio umbigo do que olhar para frente. Tá. Mas assim, no mundo de hoje, o homem, principalmente o homem, ele é desencorajado a ser sensível. Hoje é feio você chegar aqui e falar, Edu, eu tô sofrendo por isso, e chorar. Você é fraco. Emocionado. Vamos falar, poxa, você é fraco. Então, assim, será que vale a pena você tampar um vulcão em erupção? O que acontece se o vulcão estiver em erupção e você tampar? Será que é bom pra você? Eu vejo da mesma forma. Você querer segurar, conter a sensibilidade, de forma nenhuma é bom. É uma busca
uma busca do autoconhecimento que é muito interessante, né? É, com certeza. Nem todos vão atingir. Não, pouquíssimos vão. E poucos querem. Se você quiser deixar uma mensagem aqui para os nossos, Não, eu se acho que vocês fica quiserem- aqui, o sofrimento emocional não se resolve com frase pronta, não se resolve com promessa milagrosa, com conselho de internet, mas uma frase final do nosso especialista aqui, a gente gostaria Eu de encerrar. vou fazer um comentário. Não escondam a sensibilidade de vocês. Pronto. É bonito ser sensível. É bonito ter sentimentos. Obrigada. Sem palavras. Imagina. Obrigado, gente. Nós que agradecemos.